Boa tarde, está no ar o Donos da Bola, chegando aqui nesta terça-feira, dia de continuarmos especulando. Quem será o novo técnico do Inter? Bora para os destaques de hoje? O Inter segue em busca da felicidade e está na Argentina para isso. O Inter atrás de um novo comandante. O Departamento de Futebol Colorado busca na Argentina um nome para conseguir bons resultados em Porto Alegre. Faltando 8 dias para enfrentar o Flamengo, a lateral direita do Grêmio está resolvida? A direção do Inter quer um técnico argentino. Mas você conhece os perfis de Eduardo Cudê e Ariel Roland? Ao vivo com as últimas informações do treino do Grêmio. Na última atividade antes do compromisso contra o Bahia, o Grêmio já encaminha a equipe titular que também vai disputar o jogo contra o Flamengo pela Libertadores da América. Vamos conferir também a palavra de Léo Moura, que falou aqui na sala de imprensa do CT Presidente Luiz Carvalho. E hoje conheceremos os vencedores da promoção para ganhar as luvas de Marcelo Lomba e Paulo Vitor. É aqui, no Donos da Bola. E a semana, ela começou no Inter ainda sem novo treinador. Isso que o cara que podia ser o novo técnico colorado esteve ontem no CT do clube. Conta essa história pra gente, Matheus Dávila. O técnico Roger Machado comandou a atividade no CT Parque Gigante, mas não da forma como a direção do Inter gostaria. O treinador, que recusou a oferta do Colorado, está usando a estrutura do clube para se preparar para o jogo contra o Grêmio. Não houve contato de modo algum. Eu vivo um planejamento de um trabalho em andamento que vem andando muito bem. Estou muito bem adaptado ao clube, à cidade, e vai haver a continuidade. E já que Roger não quis, os dirigentes tiveram que ir mais longe, na Argentina, para sermos mais precisos. Lá, Eduardo Cudê, técnico do Racing, é o favorito. Aos 45 anos, Cudê é dono de boas campanhas e é também o atual campeão argentino. Sua liberação é tida como improvável pelos jornalistas do país vizinho. O outro nome que aparece na lista é de Ariel Roland. Aos 59 anos, o argentino está desempregado e não trabalha desde maio, quando foi demitido pelo Independiente. Ele foi campeão da Sul-Americana de 2017 e tem a admiração de alguns dirigentes colorados. Eu te diria o seguinte, nós temos em observação alguns tantos nomes, mas com cuidado para que não entremos em um modelo ou talvez até numa solução por conta do externo e daqui a pouco ali na frente a gente chegar à conclusão que nos equivocamos. Mas enquanto o tão aguardado novo comandante não chega, o interino Ricardo Colbachini tenta aproveitar o pouco tempo de trabalho para colocar uma cara mais parecida com a sua no time titular do Colorado. Ele está confirmado para o jogo desta quinta-feira contra o Avaí e vai tentar apresentar alguma novidade. A gente quer implementar algumas ideias novas, não que as que tinham antes não estavam certas sim, mas algumas ideias um pouco diferentes, né? Mas isso é com paciência, com calma, as coisas elas demandam um pouquinho de tempo. No aguardo do novo técnico, os jogadores se abraçam no interino. O vestiário tem apoiado Colbachini no desafio de voltar ao G6 do Brasileirão e não deixar que a vaga da Libertadores da América se perca em meio aos problemas. Chegar no meio termo entre o que o Ricardo quer, o que nós podemos passar e o que é o melhor para o Inter. Esse é o nosso desejo. Novos ares pairam sobre o CT Parque Gigante. E mesmo que o tempo esteja feio agora, a esperança é que o sol volte a brilhar por aqui. E lá na Argentina, o executivo de futebol Rodrigo Caetano se juntou a Roberto Melo e Dave Bandeira na tentativa da contratação de Eduardo Cudê. Mas agora eu vou até o nosso controle, onde está ele, Paulo Pires. Paulinho, a pergunta de ontem, ela deixou todo mundo com um nó na cabeça. E agora? Vai ser naquele nível ou vai ser um pouquinho mais fácil, pessoal, Paulinho? O nó, boa tarde a você, Gabriel. Boa tarde. Pessoal dos donos da bola aí. Eu acho que o nó vai ser maior hoje, mais complicado. São dois nós hoje.
Vamos lá então. Só para ter uma ideia. Questão relacionada ao técnico ou a técnicos argentinos do Internacional. Vamos então à pergunta de hoje do Paulinho, que já está na tela para você. Eu quero saber o seguinte. Atenção. Quantos técnicos argentinos já treinaram o Internacional? O pessoal vai ter que pesquisar. Anos 30, anos 50. Opção A, 1 técnico. Opção B, 2 técnicos. Opção C, 3 técnicos. Opção D, 4 técnicos. Então, quantos argentinos treinaram o Inter? 1, 2, 3, 4 ou 5, 992-24-12-20. Estou aguardando sua participação com a gente aqui. Mande seu WhatsApp com a resposta 992-24-12-20. Daqui a pouco eu volto com a resposta da pergunta do Paulinho. Gabriel. Essa pergunta aí é boa. E você pode ir até o nosso Twitter, @donosdabolaRS, e participar da nossa enquete do programa de hoje. A pergunta é bem simples para o torcedor colorado. O Inter acerta em ir atrás de um técnico estrangeiro? Sim ou não? Dê o seu voto lá no @donosdabolaRS. E nós queremos a sua participação. Mande seu vídeo, sua mensagem lá no nosso WhatsApp, 51992241220. Você pode acompanhar o programa no Facebook e também no YouTube. Acesse Os Donos da Bola RS. Agora, vem pra cá porque eu vou chamar o Tiger Junk. Ele tá lá no CT do Grêmio, tem preparação, o Tricolor tem jogo amanhã. O que o Grêmio tá preparando, tá pensando na Libertadores? O que foi na atividade de hoje aí, Tiger? Tudo bem? Tudo bem, Gabriel? Uma excelente tarde para você, uma boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na tela da Band, nos acompanha aqui no Donos da Bola. Encerrou na transição de manhã para tarde, perto do meio-dia, ali a atividade aqui no CT Presidente Luiz Carvalho. O Grêmio realizando seu último treinamento antes do compromisso de amanhã, 7h15, pega o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. E nesse treino, o técnico Renato Portaluppi já praticamente definiu a equipe que vai a campo amanhã. Importante também ressaltar, Gabriel, que o time que vai a campo amanhã, muito provavelmente deve ser o time que inicia o jogo no Maracanã, contra o Flamengo, partida válida pela semifinal da Libertadores da América, já que a partida contra o Bahia vai ser o último teste da equipe titular antes do compromisso pela Libertadores. O Grêmio também joga no sábado em Fortaleza contra a equipe do Fortaleza, mas para esse confronto deve colocar uma equipe inteiramente reserva. No treinamento de hoje, Renato contou com o retorno de 3 jogadores importantes: Kahneman, Matheus Henrique e Everton. Eles retornaram das seleções, o Kahneman da Argentina, Matheus e Everton da seleção brasileira. Participaram da atividade Everton e Matheus Henrique. O Kahneman ficou guardadinho na academia fazendo trabalho físico. Jeromel e Alisson também ficaram na academia durante o treinamento, principalmente a parte a qual a imprensa teve acesso, que foi um rachão, e não preocupam para a partida de amanhã, mesmo não tendo participado da atividade de hoje. O Jeromel e o Alisson devem entrar em campo amanhã. Provável Grêmio tem Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes, Maicon, Matheus Henrique e Luan na frente, Alisson, Diego Tardelli e Everton. Provável Grêmio contra o Bahia, que também deve ser a tendência de time para o jogo do Maracanã, Gabriel. E daqui a pouco o Tiger volta com mais informações. E é hoje, viu? Hoje nós vamos divulgar os vencedores da nossa promoção das luvas dos goleiros da dupla Grenal. No fim deste bloco, mais ou menos ali pelo 12h55, você vai conferir o vencedor da luva do goleiro Paulo Vitor e ainda o vencedor da luva do goleiro Marcelo Lomba. Mas antes, vamos conferir mais uns vídeos que o pessoal estava mandando enquanto tinha tempo? Gabigol no pênalti, Paulo Vitor pra pegar e defendeu! Eu vou nem ver o vídeo do vídeo, quem quer eu Paulo Vitor! Estamos fazendo com uma bolinha de papel, não é de futebol. Tira! Contra-ataque do Flamengo, quando a gente pega a bola, de novo, Jeromel bateu o gol, olha o gol, Paulo Vitor defendeu, Everton Ribeiro, rebote, bateu, Paulo Vitor, sensacional! E Paulo Vitor, mas que hoje tá chovendo, eu vou improvisar o pênalti fora de casa com o maracujá. Joga a luva, Paulo Vitor! Vai, Marcelo Lomba! Vai, Danilo! Nicão prepara-se, toma distância, correu, atirou, defendeu o Paulo Vitor. Partiu Uribe com seu pé! Lomba!
Atenção, o juiz autorizou, corre pra bola, Gabigol atirou, defendeu Paulo Vitor! E estão faltando 8 dias para o jogo do ano de Grêmio e Flamengo. A decisão da vaga na final da Libertadores da América. E no lado rubro-negro, o time está voando no Brasileirão. Mas não pense que não há problemas por lá. A lista é longa. São, neste momento, 3 jogadores importantes do Flamengo fora de ação por causa das lesões. Rafinha foi o último deles. Uma pancada no rosto contra o Atlético Paranaense rendeu ao lateral uma cirurgia realizada com sucesso ontem à noite. No entanto, ainda não há prazo para que ele retorne aos gramados. Seguimos com a lista. Arrascaeta passou por artroscopia no joelho e só deve voltar no mês que vem. Portanto, a não ser que tenha uma recuperação surpreendente, perde o jogo de volta com o Grêmio. O lateral esquerdo Felipe Luiz também teve problema no joelho, mas é menos grave, deve jogar contra o tricolor. Mas a tendência é que não consiga uma boa sequência de jogos antes disso, então pode entrar em campo ainda sem ritmo. Tem ainda a situação do Berril, que é reserva e teve torção no tornozelo. E Diego, meia que está fora desde julho. Problemas que fazem o técnico Jorge Jesus perder as estribeiras. Um é casual. 2 pode ser, aconteceu. 5 com fraturas. E não é fraturas, às vezes o jogador tem uma fratura sozinho, do ligamento. Não, contacto dentro dos jogadores do Flamengo. E no lado gremista, Renato já avisou. Para o jogo de amanhã, tudo depende do departamento médico. Vamos ver como se encontram as condições dos jogadores. Vamos aguardar 24 horas para ver se a gente teve alguma baixa hoje, algum problema no jogador. Sempre são muitas viagens, muitos jogos. Faltam 8 dias para o jogo do ano de Grêmio e Flamengo. Até lá, é esperar para ver quem o Flamengo vai botar em campo. E no Grêmio, a dor de cabeça do técnico Renato Portaluppi para esse jogo contra a Libertadores ela é muito específica. Quem deve ser o lateral direito no estádio Maracanã? O técnico Renato Portaluppi está à procura de um novo titular para a lateral direita gremista. Desde a lesão no joelho de Leonardo Gomes, o treinador tricolor vem utilizando Léo Moura e Rafael Galhardo como principais alternativas para o setor. Na goleada diante do Atlético Mineiro, uma nova alternativa foi testada. Zagueiro de origem, Paulo Miranda foi utilizado como lateral e recebeu elogios do comandante. O Paulo Miranda já jogou por aí, é mais um jogador que numa emergência eu posso colocar ele aí e saber que ele pode dar conta do recado. É porque é um jogador que não vinha jogando, mas é um jogador que estava descansado, um jogador que já jogou por aí. É mais um jogador que, de repente, dependendo do que está acontecendo no jogo, dependendo do que a gente precisa, é uma alternativa que eu tenho. A gente tem jogador de qualidade ali, né, como Galhardo, né, lógico que o professor também já me testou ali uma vez, né, mas o que eu sempre ponho na minha cabeça é que eu estou à disposição, né, para ajudar da melhor forma possível. Para a decisão da próxima semana contra o Flamengo, Léo Moura e Rafael Galhardo são os favoritos de Renato. A disputa é encarada com naturalidade pelos dois jogadores que são amigos dentro e fora de campo. O Léo é meu companheiro desde 2009 no Flamengo, a gente concentra juntos, então é um irmão que eu tenho, é um especialista da posição, para mim sempre foi um ídolo. Se dependesse apenas da vontade do treinador, Léo Moura seria titular incontestável. O problema é que o lateral de 40 anos vem sofrendo com a sua condição física. Acho importante você ter um jogador como o Léo Moura. Eu sempre falo para vocês, quando o Léo Moura joga, ele dá uma aula de futebol. Infelizmente, a idade chega e chega para todo mundo. A decisão de quem será o titular da lateral direita gremista no jogo mais importante da temporada está perto de ser anunciada. Na partida desta quarta-feira contra o Bahia, o técnico Renato Portaluppi finalmente deve indicar a sua escolha para o jogo contra o Flamengo. Características diferentes e objetivos em comum. Independente da escolha do treinador, a lateral direita gremista estará servida por alguém com disposição de sobra para ajudar o Grêmio a vencer. E o Tiger Jank vai tentar nos ajudar, né, a tirar essa dúvida. Quem será o lateral direito da equipe do Grêmio? Léo Moura que falou aí pelo CT, né, Tiger?
Exatamente, Gabriel. Léo Moura, citado na matéria agora do Yuri Falcão, conversou com a gente agora há pouco aqui na sala de imprensa do CT Presidente Luiz Carvalho. E olha, pela entrevista coletiva que ele deu, acho muito difícil que não seja Léo Moura o escalado, principalmente amanhã contra o Bahia, isso já está praticamente confirmado, mas também Léo Moura seja o escolhido para enfrentar o Flamengo no dia 23 de outubro. Dia 23 de outubro, que Léo Moura completa 41 anos de idade, além disso é um jogo todo especial para ele, reencontrar o seu ex-clube, reencontrar o estádio do Maracanã. Ele falou muito sobre essa possibilidade, eu descarto praticamente a possibilidade de Léo Moura não começar o jogo na lateral direita, um indicativo muito forte que a gente teve hoje aqui na sala de imprensa. Mas o Léo Moura também falou, Gabriel, a respeito do próximo compromisso, amanhã, 7h15, contra o Bahia, do técnico Roger Machado, e falou sobre essa divisão de atenções que o Grêmio dá neste momento. A atenção à Libertadores no jogo da próxima quarta-feira e também a possibilidade de entrar no G4 com uma vitória amanhã sobre o Bahia. Esse jogo contra o Bahia, ele pode ser um teste para o time que vai começar jogando contra o Flamengo na Libertadores? Quem responde é o próprio Léo Moura. Bom, nós temos que primeiro pensar em fazer uma boa partida, até porque é um campeonato brasileiro. A gente quer cada vez mais pontuar para estar ali na zona da Libertadores novamente. O pessoal não precisa de teste, né, cara? Tá todo mundo jogado, tá todo mundo aí preparado, tem jogado bastante partida. Então a gente tem que encarar esse jogo do Bahia como, além de ser um confronto meio que direto, né, porque ele está ali próximo da gente, mas a nossa arrancada nesse segundo turno do Brasileiro para garantir cada vez mais ali nossa vaga no G4. Agora, eles são argentinos e também os principais nomes que o Inter busca para substituir Odair Helman. Hora da gente conhecer um pouquinho mais quem são Ariel Roland e Eduardo Cudê. Campeão da Copa Sul-Americana 2017, Ariel Roland começou sua carreira de treinador no hóquei de grama. Seu esquema preferido é o 4-2-3-1. Na conquista do torneio continental, Ezequiel Barco era o meio atacante, enquanto Meza armava o jogo pelos lados do campo. Também gosta de ter um centroavante mais fixo, como era o caso de Gigliotti. Sua equipe se notabilizou por querer sair jogando pelo chão desde o goleiro. Apesar disso, quando roubava a bola dos adversários, sempre buscava acelerar em contragolpe e utilizar tabelas curtas para passar pelos rivais. Mesmo jogando muito pelos lados do campo, os cruzamentos geralmente são pelo chão, aproveitando a chegada na área dos meias da equipe. Do outro lado de Avejaneda, Eduardo Cudê é um dos técnicos mais consolidados do futebol argentino, além de atual campeão nacional. Chacho, como é conhecido pelos torcedores, não abre mão de seu esquema 4-1-3-2, muito parecido com o do técnico Jorge Jesus, mas de aplicação diferente. A palavra de ordem é velocidade e pressão a todo instante. Ele não se importa em fazer um jogo mais direto, com lançamento para os lados do campo e cruzamentos para a área, ou direto no centroavante. E por isso, seus volantes precisam de bom passe. Apesar de ambos serem da mesma escola de treinadores, estilos diferentes dentro de campo. Um que gosta de ter a bola sempre, o outro de maneira muito mais agressiva. Os olhos do Inter, é verdade, estão em Roland e Cudê. Mas agora um recado muito bacana da TIM para vocês. O Samsung Galaxy A10 chegou com tudo no TIM Controle e o preço que já era bom ficou ainda melhor. Já pensou em pagar uma parcela a menos do seu smartphone só porque fez um post no Instagram? No TIM Controle é assim. Em vez de 12 parcelas de R$ 83, seu Samsung Galaxy A10 sai por apenas 11 vezes de R$ 49, mais um post no Instagram. É isso mesmo, você vai até uma loja TIM, faz um post e a gente tira a parcela. Seu Samsung Galaxy A10 por 11 vezes de R$ 49, mais um post no Instagram. Só no TIM Controle. Mas aproveite logo, porque essa oferta é por tempo limitado. E você que ainda não é cliente TIM, traga já o seu número para o TIM Controle e ganhe 2 GB de bônus de internet todo mês. Passe em uma loja TIM aqui de Porto Alegre, traga o seu número para a TIM e aproveite as super ofertas. TIM,
a evolução não para. E o Internacional, ele também treinou na manhã de hoje. E quem acompanhou tudo de pertinho no CT Colorado foi Marcelo Salzano. Tudo bem, Gabriel? Muito boa tarde a você, aos telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. E o Inter se prepara para o jogo contra o Avaí nesta quinta-feira, 7h15 da noite, na Ressacada, em Florianópolis. O técnico interino Ricardo Colbachini terá o desfalque do zagueiro Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rodrigo Lindoso é dúvida, deixou o gramado no primeiro tempo, na partida contra o Santos, aqui mesmo no Beira-Rio, sentindo um problema muscular, mas não foi acusado a lesão. Ele segue sendo reavaliado diariamente, é dúvida. Caso não tenha condições de atuar, Bruno Silva será seu substituto. Por outro lado, Ricardo Colbachini terá os retornos de Bruno Fux, ele estava na seleção brasileira olímpica, e de Paolo Guerreiro, a serviço da seleção peruana. Vale ressaltar, o Guerreiro é o artilheiro do Inter na temporada com 13 gols. Provável time para quinta-feira, Gabriel, tem Marcelo Lomba no gol, Heitor na lateral direita, a dupla de zaga de Bruno Fux e Roberto, Zeca na lateral esquerda. No meio de campo, Rodrigo Lindoso ou Bruno Silva, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes, na frente o centroavante Paolo Guerreiro. O objetivo em Florianópolis na quinta-feira é um só: acabar com a sequência de 5 jogos sem vitória do Inter no Campeonato Brasileiro. Grande abraço, Gabriel. Outro aí para o Marcelo Salzano, e o momento ele é de retomada pelo lado colorado. E para Marcelo Lomba, os próximos jogos serão cruciais na caminhada até a Libertadores da América. Então a gente está nesse processo, a gente está buscando a nossa melhor forma de jogar, está tentando ajustar alguns detalhes que talvez se perdeu um pouquinho, ou, enfim, a gente está buscando evoluir. Acho que a gente já fez um bom jogo contra o Santos. É claro que a gente queria vencer para se manter na zona da Libertadores, é importante, é o objetivo. Mas como eu falei, não adianta muito a gente ficar olhando para trás, sendo que ainda tem 13 jogos pela frente. Andrés D'Alessandro se tornou embaixador do Instituto do Câncer Infantil na América Latina. O evento que oficializou o capitão colorado na função foi ontem. E quem acompanhou tudo foi o repórter Tiger Genk. Nicolás D'Alessandro tem 38 anos e em seu currículo acumula títulos por onde passou, principalmente em Porto Alegre, onde conquistou praticamente tudo pelo Internacional. Só que pouca coisa significa tanto quanto um abraço e a oportunidade de utilizar toda a representatividade por uma causa mais do que nobre. O argentino, diante de familiares e amigos, foi nomeado como embaixador do Instituto do Câncer Infantil na América Latina. Nós, nas inúmeras visitas de jogadores de futebol, ficamos sempre impressionados com o impacto que tem em cada criança. E se dentro de campo o time não vai tão bem assim, o contrário pode ser dito fora dele. A presença não só de D'Alessandro, mas também a do presidente do clube e de jogadores deram esperança para as crianças aqui presentes no evento. Um golaço da solidariedade. União, mas sem aliviar nos questionamentos. Edenilson atacou de repórter. Eu queria perguntar quando surgiu essa ideia, se partiu de ti, se partiu deles, quando e como surgiu essa ideia de ser embaixador. Agradecer você pela presença, agradecer você porque vocês sabem que o atleta de futebol tem muita força, individualmente, mas juntos podemos ser muito mais fortes. A partir de agora, D'Alessandro vai ter a responsabilidade de usar a imagem para espalhar os projetos e iniciativas do ICI, que há quase 30 anos trabalha no apoio ao tratamento de crianças com câncer. E o pouquinho que eu fiz fora do campo para poder levar, de alguma maneira, uma bandeira que é muito importante, não só no Brasil, sino na Argentina, no Chile, no Uruguai. A responsabilidade do capitão, sempre exercida por ele dentro de campo, agora expande as fronteiras. Fronteiras da América Latina e do brilho no olhar das crianças. Bacana aí o D'Alessandro. Mas agora vou voltar até o Paulo Pires.
Porque eu estava na dúvida. Essa eu confesso que eu não sabia, Paulinho. Quantos técnicos argentinos teve o Internacional na sua história, Paulinho? Só para ter uma ideia. O estrangeiro, o Inter contratando agora, vai ser o 14º. Argentino. Vamos para a resposta, então? Perguntei quantos argentinos treinaram o Internacional até hoje. A resposta correta, letra C, foram 3 técnicos argentinos que treinaram o Inter nos anos 30 e anos 50. Só para ter uma ideia, achei que... Eu falei, a pergunta de hoje, ontem foi um nó, hoje são 2 nós. Não, pelo menos mais acertadores hoje do que na pergunta de ontem do Paulinho. Vou acompanhar aí, enquanto eu cito aqui, o que fizeram esses técnicos pelo Internacional, algumas imagens desses técnicos aí, temos para mostrar para vocês aí, dos donos da bola, quem foram os técnicos do Inter. Bem à direita do vídeo aqui, o primeiro técnico do Internacional, cabelo branco ali, é o Miguel Ugenta, só para ter uma ideia, nasceu em Buenos Aires, treinou o Inter primeiro em 1930, depois em 32 e jogou pelo Grêmio uma partida em 1908. E mais importante ainda do que isso, além de ter jogado pelo Grêmio, de ser técnico do Inter, ele foi presidente do Inter em 1942, está na direita da tela aqui o Miguel Ugenta. Depois o Carlos Volante, no meio da tela, foi campeão pelo Flamengo, treinou o Inter em 46 e 48, foi campeão pelo Inter Gaúcho em 47 e 48 e o Alfredo Gonçalves, à esquerda do seu vídeo, meia-direita, treinou o Inter em 50, campeão gaúcho pelo Inter em 1950, o Gonçalves. Um abraço a alguns dos acertadores. Tivemos aí 11 acertadores hoje. Denilson Pereira, o Leonardo aqui de Porto Alegre, o meu xará, o Paulinho, eletricista lá de Sapucaia, o Carlinhos do Jardim, Aparecida em Alvorada, Valdemiro Alves da Tristeza aqui em Porto Alegre, a Luiz Agüero de Porto Alegre e também o Luiz do Centro Histórico de Porto Alegre. Um abraço a todos que participaram da pergunta do Paulinho de hoje, Gabriel. Valeu, Paulinho Pires, que eu sei que era goleiro nas peladas, mas está na hora, porque vamos ver quem foram os vencedores da promoção das luvas dos goleiros da dupla Grenal. Par de luvas autografado pelo goleiro Paulo Vitor vai para o Cauã. Já as luvas com autógrafo de Marcelo Lomba vai para o Henrico. A nossa produção vai entrar em contato com vocês para acertar os detalhes da retirada aqui na Bandeirantes. E a gente vai acompanhar os vídeos dos dois, do Henrico e do Cauã. Aqui não entra frango não, nem a coxinha. Aqui é Marcelo Lomba. Aqui não entra frango não, nem a coxinha. Aqui é Marcelo Lomba. Estamos de volta aqui com o Donos da Bola, agora junto com o pessoal do Toque de Bola. Alex Bagé, tudo bem, Bagé? Tudo bem, Gabriel? Tudo certo. Sérgio Boas, bem, Roberto Gabriel. Pauletti, César Cidade Dias. E na nossa resenha aqui no debate, vá mandando seu recado no 992010949. O pessoal participou da enquete lá no nosso Twitter, @DonosDaBolaRS, se o Inter acerta em ir atrás de um técnico estrangeiro, no caso, argentino. Sim ou não, o pessoal participou, sim, 75%, não, outros 25% nesta enquete. Dominou aí que o Inter está certo. Muito imagino, Bagé, indo na onda de, Jorge Jesus está bem com o Flamengo, Sampaoli está bem com o Santos. Será que o torcedor tem isso na cabeça? Se os estrangeiros estão dando ali certo, por que não pode dar certo no Inter também? Não, eu concordo. Ou a memória do Aguirre também, né? 2015. Eu faço campanha há algum tempo até para que tenha técnico estrangeiro na seleção brasileira. Se os nossos podem ir para lá, por que os outros não podem vir para cá? O grande ponto da história é o que pode estar em cima dessa resposta aí da nossa enquete, o nome do Eduardo Cudê. Porque pelo que a gente está conversando aí pelas redes sociais com seguidores, com torcedores do Internacional em especial, o nome do Eduardo Cudê está abraçado pela torcida do Inter. Sim. Já tem um porém, mas se não for o Cudê vai ser o Olan, ou vai ser o Almiron, ou vai ser o Sebastião, não, aí já não sei. O Eduardo Cudê é que despertou esse interesse e esse apoio do torcedor do Internacional pela maneira ofensivista que ele tem de jogar, a maneira que ele acabou conseguindo fazer times de médios, de razoáveis para bons, desempenhar um bom futebol, tanto que ele já está, inclusive, classificado para a próxima Libertadores. Atual campeão argentino, né? A questão da enquete aí, ela está muito ligada ao nome do Eduardo Cudê, que ainda não deu uma resposta positiva. Sabe o que mais me importa, Gabriel? Eu não entro nessa estrangeiro nacional, porque
tem ótimos treinadores aqui no Brasil que poderiam suprir. Mas o que mais me chama a atenção é que o Internacional está atrás de um novo modelo, um novo padrão de futebol. Porque quando tu optas pelo estilo argentino, tu optas pela velocidade, pela intensidade, pela pressão todo o tempo no adversário. E é algo que o Internacional não fazia. O Internacional fazia isso dentro do Beira-Rio em alguns jogos, fora do Beira-Rio nunca faz. Então o que me chama a atenção, e eu creio que a diretoria está correta se ela está nessa linha de pensamento, é que ela busca um modelo de futebol diferente ao praticado, porém, para que seja executado esse modelo, ela vai ter que abrir os cofres e contratar pelo menos uns 5 jogadores. Porque com aquele time que está ali, ele não vai conseguir fazer um padrão de jogo argentino. Eu costumo falar que o Eduardo Cudê, o elenco do Inter é mais encaixado com o Cudê, que gosta de pressão, os meio-campistas que marcam, o Patrick, Edenilson, esses caras. Mas o Roland, que é o outro nome, aí eu também acho. Eu fecho com o Pauletti, que teriam que trazer outros nomes. O Roland, dificilmente... O que surge aí, o Bagé traz, o Salzano trouxe a informação, que surge é o treinador do Independiente hoje. O Sebastião Becassese. Que era o auxiliar do Sampaoli. Esse é o que surge como plano B. Mas me parece e essa leitura de que pro Internacional o Cudê tem o carinho do torcedor, eu acho que nesse momento, porque nós temos que ter consciência que o treinador, vamos lá, ele chega sexta-feira em Porto Alegre, vamos fazer uma figura aleatória aqui. Chega lá sexta-feira. Não vai ser nesse Campeonato Brasileiro que nós vamos ver o trabalho dele. Mas ele chega para isso. Não, eu sei, ele chega para classificar. A pressão vai ser para isso. Ele chega para classificar. Eu concordo. Só que a gente não pode cobrar nesses 11, 12, 13 jogos que ele tem, que o time tenha a cara dele. Porque não é assim que funciona o futebol. O que acontece é que um treinador desse esporte, chegando no início de temporada, com alguma capacidade de investimento... Mas então não poderia ter trocado o técnico do Internacional. Porque eu isso tem que ser colocado no momento lá que tu está negociando. Mas é que nós temos que Beleza, eu vou tirar o César Cidade Dias. Quem é que eu tenho para o lugar do César? Isso em qualquer empresa a gente tem que fazer dessa maneira. Às vezes o ambiente, ele te obriga a tomar atitudes que tu ontem não sabia. Tu sabe que o ambiente define tudo. Então, por exemplo, fica evidente cada vez mais de que o Odair, em determinado momento, ficou completamente fora de condição. E aí a gente precisa fazer um ponto do Internacional em relação aos outros clubes brasileiros nessa mesma temporada. Vou citar alguns exemplos. O Cruzeiro teve reunião de jogador para manter o treinador. Segurou o treinador. Durou uma rodada. O Fluminense fez reunião com os jogadores pedindo a permanência do treinador. Ainda o Diniz. Durou 2 rodadas. O Inter fez isso. Só que os dirigentes do Inter ficaram alertas e disseram o seguinte: isso não está dando certo em lugar nenhum, por que vai dar aqui? E aí... não deixaram na mão dos jogadores a decisão. Acho que o Inter fez bem nesse momento, porque é assim que funciona o futebol. Eu acho que tem uma ressalva só, César, em relação ao que tu falaste, que tem. Está coerente, está correto, mas o treinador Cudê, se vier, a meta número 1 dele é Libertadores 2020. Quem vier vai ser a meta. Ele vai ter né? que, em três jogos, eu dou 3 jogos até, ele vai ter que transformar um time de reativo de propositivo. Isso ele pode fazer de uma hora para outra, exigindo um comportamento tático diferente do Internacional. É que ele mexe no posicionamento dos jogadores. Você pega, mexe por no exemplo, posicionamento. A maneira que o Eduardo Cudê, eu sou muito fã do trabalho do Cudê de longa data. A maneira que ele propõe o jogo, por exemplo, ele jamais vai colocar o Edenilson fazendo um apoio de lateral. Ele vai fazer o adversário se preocupar com o Edenilson. Ele vai jogar com o Edenilson usando quase como um ponta de lança, usando o Edenilson na verticalidade, que é aquilo que o Edenilson se destacou. Então, tem alguns jogadores do Internacional que dificilmente ele vai mudar a maneira de jogar. Eu vou dizer, se ele pega esse time titular do Inter, ele vai mudar só o posicionamento. O time titular do Inter hoje, o Cudê pega e muda só o posicionamento. Qual é o time titular do Inter? Mas muda o posicionamento. Digamos já, Lomba, digamos seja, Lomba, Heitor, Moledo, Cuesta e Zeca hoje? Zeca? Wendel. Acho que o Zeca, né? Não. O Zeca no não último existe. jogo jogou o Zeca. O Zeca não existe. Tá, mas vamos lá, o Zeca. Aí Lindoso, já que o Dourado tá fora, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Guerreiro. Ele não vai mudar, ele vai mudar posicionamento. Não, é isso que eu tô dizendo, ele vai mudar o posicionamento. Isso. Ele não vai usar o Edenilson, por exemplo, sendo auxiliar de lateral. Ele vai usar provavelmente o Lindoso, porque ele joga com um volante. Ele, por vezes, ele joga no 4-1, 3-2. Ele não abre mão ele põe uma linha de 3 na frente. Ele é diferente da maioria dos treinadores brasileiros, que põe uma linha de 3 atrás e, às vezes, tu larga um armador. Não, ele põe a linha de 3 na frente e põe o volante, o primeiro volante dele atrás. Mas já só por isso que tu está dizendo...
se ele tiver essa característica... Não, é que ele nunca abre mão desse esquema. Se ele tiver a opção de ter 3 atacantes, um do meio vai bailar. Ou ele vai projetar o Patrick. Ele joga com 2 atacantes e 3 meias. Geralmente, teoricamente, seria Dália, Edenilson e Patrick e aí Nico e Guerreiro. Não, Dália não. Mas é que, é que ele faz isso, ele joga com armador. Então ele não quer intensidade. Não, mas o D'Alessandro joga no time dele. Mas ele não quer intensidade. Mas o D'Alessandro não tem nenhuma chance de não jogar. O D'Alessandro é um dos articuladores para a vinda dele, Paulo. Então é o seguinte, deixa o Odair. Não, mas o Odair já foi. Recontrata o Odair. Não, então põe o D'Alessandro. Não, recontrata o Odair. O pessoal, quando é que vai cair a ficha? 10 anos que o Internacional tem o D'Alessandro, que é um cracaço de bola, mas não ganha nada com o D'Alessandro. O D'Alessandro esse ano fez 1 gol. Quando é que vai cair a ficha das pessoas que o D'Alessandro já passou para o que o Internacional precisa? Já não basta ver o Ganso, o Daniel Alves, o Nenê. Esses veteranos têm que parar, rapaz. Chega. O Internacional não chega a lugar nenhum com o D'Alessandro. Agora vamos dizer que o D'Alessandro vai ser titular de novo. Não, mas a gente está falando nessa reta final. Pode ser que venha uma contratação. O meu desabafo é em relação ao que eu não faria. Fiquei sensibilizado com o teu desabafo, Paulo. Mas ele não vai... o D'Alessandro não aguenta uma sequência de 13 jogos decisivos. Chega, pessoal, chega. Essa que é a realidade. O treinador tem que vir aqui achar uma alternativa sem o D'Alessandro forever. Chega de D'Alessandro. O Eduardo Cudê chega aí, os caras mostram para ele um treino do Zé Aldo, ele leva o Zé Aldo pro time principal. Legal, é isso aí, pessoal. Entendeu? Porque o treinador argentino, ele tem esse diferencial, porque lá se valoriza muito mais a base do que propriamente no Brasil. O Brasil a gente tem uma bobagem, a gente diz que valoriza, não valoriza nada, a gente vende o jogador muito jovem. Põe no time para ele aparecer e vende. O treinador argentino, por que esses caras aparecem tão cedo lá? Se pegar toda essa geração de ouro lá, eles não têm grana para contratar. Não tem grana e aí ele mete o cara para jogar. Ele revelou agora o Lautaro Martinez, da seleção, e tá com o Matias Zarate, que é outro jogador da seleção também. Daqui a pouco ele já pega e já puxa algum outro menino, porque eu concordo com vocês, as 13 partidas que vão precisar ser intensas do Internacional e mais, o esquema do Eduardo Cudê, caso feche o Eduardo Cudê, é um esquema de muita intensidade. Porque ele tem velocidade de transição, mas ele joga numa faixa de campo superior a que o Inter está acostumado a jogar. E aí tem os riscos até defensivos, que o Jesus sofreu no início, né? Que a torcedor também vai ter que entender. Não, eu digo, o torcedor vai ter que entender. Começou o jogo, toma aqueles gols de lançamento longo porque a defesa está lá em cima. Vai ter que entender. Mas a do Jesus, o que acontece? Ele toma um gol e faz 2. Claro, não, esse é o ponto. Vai ter que entender aos poucos esse sentido. Até porque o Jesus, quando chega no Flamengo, ele faz um primeiro jogo contra o Emelec lá no Equador, perde por 2-0, daqui a pouco ele cai da Copa do Brasil, ele passa contra o Emelec num sufoco danado. Ou seja, é isso que a gente está falando, que dessas 13 rodadas, chegando um treinador de fora do Brasil, ele vai precisar de 3, 4 jogos que ele não vai entender muita coisa. Faltam 13. Não, mas quantas rodadas dentro dessa leitura que tu fizesse, quantas rodadas para o português começou? Pelo menos 6. Imagina. É metade das rodadas. Claro, pode ser diferente com ele. Pode chegar o estrangeiro aqui no Internacional e já sair ganhando. São situações que podem ser diferentes. Mas no caso do Flamengo, mesmo tendo uma equipe muito mais qualificada que a do Internacional, ele levou ali pelo menos metade dos jogos que vai ter o Eduardo Cudê. Eu estou apostando que seja ele, porque seria um grande nome. Ele tomou o 3-0 do Bahia, já veio as críticas em cima. Tem mais esse jogo ainda que ele perdeu do Bahia, lá na estreia do Felipe Luiz. Agora, você estava falando de intensidade e tudo mais, algo que dá para levar até para o lado do Grêmio, que é o Léo Moura. Léo Moura, pelo jeito, vai ser titular. O Bagé falava, né, sobre isso ontem. Onde vai ser titular? Parece, vai titular na lateral direita. Pro jogo contra o Flamengo. O time de amanhã vai ser o time que vai jogar. Eu não estou tão desesperançoso. E a gente sempre brinca, como ele deu coletiva ontem, hoje a tendência é ele jogar amanhã. O Paulete está se agarrando em fio de cabelo no meio do oceano como se fosse tronco. Nós perdemos 3 jogadores. Ficar assustado. Nós perdemos 3 jogadores importantes agora. Depois do desabafo ele está tendo. O Arrascaeta, Felipe Luiz e o Rafinha. Agora, se o Leonardo Moura jogar em cima do Bruno Henrique, já me agrada um pouco também. Não, mas é pior para o Grêmio se fosse jogar o Galhardo. Eu acho que seria mais fácil para o Flamengo o Galhardo. Eu ainda acho que vai jogar o Galhardo, mas hoje acho. Mas vamos ver o Léo Moura amanhã, né? De repente o Léo Moura melhora. O departamento médico do Flamengo está dizendo que vai jogar o Rafinha. Não, mas o Léo Moura, se ele jogar amanhã, César, ele vai ficar cansado. Mas tem uma semana para descansar. Não estou fazendo ironia, ele vai ficar cansado, aí ele não vai poder jogar no fim de semana. Não vai ter ritmo para jogar no meio de semana, é um problema. Olha o que é o Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo joga no meio de semana
provavelmente vai botar o time titular. Contra o Fortaleza? Contra o Fortaleza, joga fora de casa. E depois joga com o mando de campo no Maracanã, clássico contra o Fluminense. Ele vai poupar jogador? Não sei se vai poupar jogador, hein? O Renato já deixou muito claro que joga amanhã com full time. Poupar jogador. Eu aposto que se ele ganhar do Fortaleza, ele entra com um time misto. Eu até estava lendo sobre isso. O Flamengo tem feito algo que o Atlético Paranaense faz, que é tá fretando mais de 50% dos voos nessas viagens longas, botando em primeira classe jogadores e levando 2 fisioterapeutas e 2 médicos a mais para os jogadores irem tratando já nessas viagens. Tá tentando para... Peraí. Fretando voo... Mas se está fretando, o que tem que primeira classe é essa? Só tem jogadores do Flamengo? Não, tudo bem, mas não fretando um avião que tem... isso, que não tem nem primeira classe aqui, pô. Não, por isso você está fretando avião de primeira classe. Que é avião que pode jogar só o futebol brasileiro. Como diria o Matheus Henrique de classe 1. Do Rio até o jogo é em Fortaleza. Isso. Do Rio ao Fortaleza. Mas Gabriel, mas eu vou pegar esse ponto. É entregar o conforto que pode, né? Eu vou pegar esse ponto. Se tem dinheiro. O Flamengo assim, o Flamengo tem um orçamento em torno de 700 milhões por ano. Não é pouca coisa. Não. Ele está fazendo o quê? Ele está preservando esse orçamento para 2020, fazendo de tudo para ganhar um dos 2 títulos e poder fazer mais do que ele está fazendo. O Internacional e o Grêmio têm um orçamento de 400 milhões por ano, 350, 400 milhões por ano. O Internacional está agindo muito mal nessa questão. Mas o Grêmio, o Inter freta todos. O Inter agora no jogo... Eu estou dizendo assim, ó, no jogo contra o CSA, por exemplo, o Inter saiu de lá, não vou fretar. Não é isso. Mas o Grêmio também freta. O Renato chegou a agradecer o presidente numa entrevista coletiva. Mas não é, o que eu quero dizer, além disso que vocês anteciparam, é o seguinte. O Internacional, ele desmerece o seu orçamento quando ele demite um executivo de primeira linha, que é o Odair, que está levando o time para a Libertadores, ele estava em 6º lugar, e fica 2 semanas praticamente sem um treinador, correndo o risco de ir para a Sul-Americana. Então, hoje é zona sul-americana. Esse cuidado que eu estou exaltando do Flamengo, teria que ter tido o Internacional também. Eu espero que a partir de agora tenha, e eu confio no presidente Medeiros, na diretoria, que eles tenham tomado um choque desse erro administrativo que eles cometeram. Eu continuo achando que foi impossível manter. O ambiente não era nem um pouco favorável. Se tivesse ganho do CSA, estava tudo em paz. Se tivesse ganho do CSA, se tivesse ganho a Copa do Brasil ou até o jogo do CSA, o Odair seguia. Se tivesse ganho a Copa do Brasil, mas é por isso. O ambiente não seria aí que está esse roteiro perfeito, cheio de coraçãozinho e flores que o César está desenhando, não existe no Internacional, em nenhum clube. Se ele ganhasse do CSA, do Argel, ele estava empregado, ninguém estava na Argentina discutindo o Cudê. É que o César está passando uma história como se fosse um roteiro pensado, que não era convicção. Mas é que roteiro... Te digo mais, para o torcedor do Inter não ficar bravo comigo, achando que eu só estou criticando o Inter. Vamos pegar o exemplo do Grêmio quando contratou o Roger. A primeira alternativa foi o Doriva, que não quis. Estava no Vasco. A segunda foi o Cristóvão Borges. Sorte do Grêmio. E aí a terceira foi o Roger. Então não era roteiro desenhado, César. Mas são situações diferentes. O que eu quero dizer é evidente que se o Inter tivesse ganho a Copa do Brasil, César, o roteiro seria outro. O futebol brasileiro é igual um colega nosso aqui da Band. Ele vai para a festa, se não der a bonita, ele pega a feia. Ele vai para a festa para pegar alguém. É o futebol brasileiro. Não tem esse conceito todo. Quando o presidente Pífero falou que o planejamento é quando ganha, ele foi criticado, ele estava com razão. Esse negócio da festa, o Gia levantou a cabeça ali. Doriva, o Grêmio ainda levou uma chinelada do saudoso Eurico Miranda, levou uma chinelada do Eurico Miranda, que tentou tirar o Doriva lá. Depois Cristóvão Borges. E aí depois fechou pegou no Roger. E sorte que teve o Grêmio, hein? E a gente aí demonstra que não basta ser competente. Tem que tinha perdido, e lembrando, né, tinha saído o Filipão. E a gente vai seguir falando sobre isso daqui a pouquinho. César Cidade Dias já está com a bola, porque depois do intervalo, César Cidade Dias estará na marca do pênalti. Você nunca chutou a bola. E você vai mandando seu recado no 992010949. Não sai daí. Os donos da bola. Oferecimento Banrisul, igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Venha conhecer as incríveis suítes do Motel Coliseu. Suíte Eros. Você nunca viu nada igual. 3 andares, churrasqueira, ofurô, banheira de hidro, pista de dança e muito mais.
Novas suítes modernizadas, com decoração requintada. Motel Coliseu, o templo do seu prazer. Fone 3222-1224. A educação profissional e tecnológica abre novos caminhos. A gente estuda o que gosta e termina o ensino médio já com uma profissão. É mais emprego, mais renda e mais oportunidade. O Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica com o programa Novos Caminhos. Mais gestão, mais capacitação, novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro. Saiba por que escolher educação profissional e tecnológica em mec.gov.br. Jornal da Band. O que acontece no Brasil e no mundo sempre em foco. Política, economia, sociedade e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão. Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. No campo, Porto de Santos, a intenção aqui do Planalto, que marcham com uma audiência global. É fato, é notícia, é informação. É Jornal da Band. Hoje, 7h20 da noite. Oferecimento Audimax Aparelhos Auditivos. Audição, nossa grande paixão. Em 2020, a Clínica Santo Antônio completa 50 anos, prestando serviços nas áreas médicas de ortopedia, traumatologia, radiologia de urgência e fisioterapia. Localizada no bairro Floresta, em Porto Alegre, possui atendimento de urgência, com consultas particulares e convênios. Clínica Santo Antônio, há 50 anos, proporcionando qualidade de vida para você e sua família. Quer proteger o seu futuro e o daqueles que você ama? Então conheça os planos Vida GBUX. São planos de pecúlio combinados com seguro de vida que asseguram proteção para você e sua família, com mensalidades acessíveis e as vantagens de uma ampla rede de convênios. Acesse gbux.com.br e saiba mais. Porque com GBUX é assim, quando você tem, tudo fica bem. GBUX, a proteção certa para a sua família. Na marca do pênalti, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Estamos de volta aqui com o Donos da Bola e Toque de Bola com o César Cidade Dias na marca do pênalti. E a pergunta é do Maurício Cardoso de Cachoeirinha. Cidade, o Grêmio deve ter qual dupla de volantes contra o Flamengo? Matheus Henrique e Maicon, que são os melhores. O Grêmio precisa jogar com o goleiro, Paulo Vitor. Bom. Que bom que precisa jogar com o goleiro. Não, é que o Bagé faz a proposta de jogar com 11 jogadores de linha. Por isso é que eu citei. O goleiro, Paulo Vitor, está um pouco nervoso, mas vai dar tudo certo. Salvou o Grêmio contra o Atlético. Isso. Vai. Chutaram, Galhardo, Jeromel, Kahneman, Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre ou Luan, e Everton e Tardelli ou Luan, se Jean-Pierre jogar. O Grêmio precisa ir assim, e vou mais longe. O Grêmio vai passar pelo Flamengo. Não, peraí, o Luan não é titular absoluto na tua escalação? É. Não, em função da lesão do Jean-Pierre. Se o Jean-Pierre jogar, o Luan é falso 9. Se o Jean-Pierre não jogar, o Luan joga na dúvida. Entendido que era Luan, o Jean-Pierre já estava na dúvida. O Jean-Pierre não volta. Eu acho que não volta. Se ele voltar, ele volta no banco. Eu nem discutiria isso. O histórico do Renato indica que o Jean-Pierre não começa o jogo. Se ele voltar, volta no banco. E tem uma situação que a gente tem que colocar, porque tu falasse do Luan. É o Luan e depois os outros, né? Qual é o time do Grêmio? Porque normalmente se começa a escalar pelo goleiro. Eu posso escalar assim, Luan, aí depois eu vou colocando as outras peças. Aí a gente vai dizer que o Luan tá no gol. Porque o Luan, depois que ele chegou, é bom lembrar isso pro torcedor que gosta de... E vocês que gostam muito de me flautear sobre gostar do Luan. É bom lembrar pro torcedor. Foram 18 pontos disputados a partir da volta do Luan pro time titular do Grêmio. 18 pontos. Mas ele não teve essa o Grêmio participação toda... 14. Mas eu posso pegar e dizer que o Grêmio chegou até a semifinal da Libertadores sem o Luan. É que afirmar que o Luan é bom jogador, César, não, é a mesma... Não é verdade? Afirmar que o Luan é bom jogador é o mesmo que dizer que a cor principal do Grêmio é azul. Isso todo mundo sabe. Não tem novidade nenhuma nisso. Agora, esses 14 pontos aí, não sei quantos pontos tu falasse que são de vitórias, elas não foram todas por causa do Luan.
Tem jogo aí que o Luan passou despercebido. Se pegar os últimos 3 jogos, o Luan realmente parece que ele está acordando do sono. É incontestável a qualidade dele, mas ele não está jogando ainda toda essa bola desses pontos todos que tu acabaste de falar. Hein? Aqui ainda o pessoal está participando. Aí, pessoal, grande trabalho na rádio, na TV, para atingir... ele está falando que é Sebastian e não Sebastián, enfim, está falando dos nomes aqui dos técnicos, o BKSS. Para mim é Sebastião. O Paulette falou tudo que eu queria ouvir de alguém da mídia sobre o D'Alessandro. Vou mais longe. Para mim é enganador a mensagem do Atlético de Porto Alegre, mas aí o Paulette não chegou nesse ponto. Não, nunca vou dizer. Ele falou um grande jogador. Ainda é um grande jogador com a bola no pé. Mas hoje, a intensidade dos adversários na marcação e a necessidade do Inter de ganhar, o D'Alessandro não pode mais contribuir. Eu acredito que para a intensidade dos 13 jogos, ele não tem realmente como jogar os 13. Mas ele ainda é melancia no meio do monte laranja. Sem dúvida. Ele ainda é diferente. Sem dúvida, um grande jogador. E ele fez falta. No jogo final do Inter, que foi o jogo na Copa do Brasil, ele faltou ele. O grande jogador foi ele. Quando ele não jogou e entrou o Wellington Silva, o Inter se desmanchou. Agora, a gente está falando de jogadores importantes. O César mesmo falou sobre ele, o Maicon, o retorno dele também tem sido muito importante. Falou do dorsal. Mas o Maicon representa esse time do Grêmio hoje. O Maicon é o carregador lá. Vamos pegar o próprio jogo contra o Flamengo, quando o Maicon entra no segundo tempo, nitidamente o Grêmio ganha corpo, o Grêmio consegue inclusive fazer o gol a partir de uma jogada também do Maicon e do Luan. Porque não era só o Luan, era o Maicon buscando essa bola na linha dos zagueiros. Porque o Michel, ele dá uma consistência defensiva maior que a do Maicon, mas beleza, quando o Grêmio é atacado. Só que o Grêmio joga ele com a bola. E quando o Grêmio tem a bola, o Michel não tem qualidade para sair. Então, para mim, tão importante quanto, e não diminuindo a entrada do Luan, mas tão importante o Grêmio quanto o Maicon foi muito importante. Tem boas possibilidades de triunfar no Rio. Porque o Grêmio gosta, esse grupo do Grêmio gosta de jogos gigantes. O Grêmio gosta de jogos gigantes, está acostumado há 3 anos a esse tipo de disputa. Imagina só, o Grêmio vai ter uma espinha dorsal, e tem uma espinha dorsal, e nesse jogo contra o Flamengo, que a gente sentiu muito, para muitos foi muito surpreendente a forma como o Flamengo dominou o jogo, não é, Gabriel? O que a gente precisa dizer? Nesse jogo, que nós vamos ter na próxima semana, o Grêmio vai ter a sua espinha dorsal, que está lá desde 2016. Volta o Jeromel. Jeromel joga, Michael joga e Luan joga. A espinha dorsal do Grêmio, a força do Grêmio, desde 2016, ela está dentro desse trio. Eu acho que o principal, César, da efetivação do Michael no lugar do Michel é que o Grêmio passa de dominado a tentativa de dominar. Porque a posse de bola, se tu deixares o Flamengo com a bola no pé, ele vai te fazer um gol. Vai. Então, qual é a alternativa para isso? Ou tu tem uma marcação implacável em cima dos armadores, e é impossível tu fazer isso todo o tempo, ou tu tens a posse de bola. E com o Maicon, e o Bagé falou isso, tem falado isso também, né, Bagé? Com o Maicon, a garantia de que a bola ficará mais com o Grêmio, ela vai diminuir o poder ofensivo do muito maior. É que toda vez que tu tiver em qualquer... A gente tem alguns clichês do futebol, que é tipo, tu ganha o futebol pelo meio campo, né? Tu ganha ou perde pelo meio campo. O próprio Eduardo Cudê, que a gente está falando o tempo inteiro, ele elimina o Grêmio em 2016 fazendo 1-0 na Arena, 3-0 na Argentina, porque ele elimina o Maicon e o Wallace, que eram os pensadores do Grêmio lá saindo de trás. E ele elimina com 2 volantes, que eram o Musto e o Montoya. Então, o Flamengo ele tem o Arão e o Gerson jogando com uma fluidez incrível. O Arão pisa na área toda hora para tabelar. O Gerson também. Tendo o Michel, o Grêmio perde isso. O Grêmio ganha o Michel para a bola aérea. Mas a bola pelo chão, fazendo essa cadência, buscando no pé do zagueiro, ganha com o Maicon e com o Matheus. Defensivamente até pode ser um pouco melhor que o Maicon, mas não ajudou muito. Mas é que ele pode ser importante. É que esse estilo do Grêmio é de preocupar o adversário. Eles trocam figurinha. Sim, sofreu, não. O Flamengo joga assim. Muito. Agora, sabe quem para mim, fez a grande mudança do Grêmio de uns jogos para cá? Foi o Jeromel. A entrada do Jeromel, além de estabelecer o time do ponto de vista defensivo... Ele dá velocidade para a defesa. E ele permite que o time se arme. Ele antecipa porque ele não desperdiça jogadas. Ele desarma armando. Ele desarma, boa. É que ele joga antecipando. E ele permite que o time se arme mais tranquilamente. E aí, quando a bola chega no Luan e do Luan no Everton, bom, aí o Grêmio passa a ser um time de primeira linha. Esse o cara... E aí, eu acho que o jogo do Maracanã é tentar colocar o Everton ainda mais no jogo, né?
Ele esteve no jogo contra o Flamengo, teve 2 chances. Mas isso passa pela bola de qualidade, aí entra o Maicon de novo. O Maicon aparecer e colocar mais o Everton ainda mais no jogo. A verdade é o seguinte, aquela dificuldade que o Grêmio enfrentou no jogo, o primeiro jogo aqui em Porto Alegre, no dia 3, é uma dificuldade diferente da que o Grêmio vai encontrar lá. Lá, é verdade que o Flamengo vai ter oportunidade? Vai, mas o Grêmio também vai ter. O Grêmio também vai ter. E o Grêmio fazendo um gol, termina essa história do 0-0. Um gol. E o Grêmio vai fazer um gol. Vai fazer. O Flamengo não é um time inquestionável defensivamente. O Grêmio vai fazer um gol. E aí muda toda a nossa realidade, tudo que nós estamos projetando. Eu acredito muito nessa força. A força da espinha dorsal do Grêmio, a força que o Sérgio colocou, de que esses jogadores estão acostumados à decisão, e a força também de um ambiente diferente. Os jogadores querem muito esse jogo. Eu vou, inclusive, fazer um texto sobre isso, Gabriel. Vai fazer um texto, tá bom. Capaz que eu não Bagé já está feliz por isso, vou fazer um texto. Não, eu já dei ideia, ele poderia vender o texto dele por quilo. Eu vou fazer um texto. O texto, eu vou anunciar aqui, o texto vai ser chamado... Tá na hora de... O Grêmio vai jogar pelo Menino de Santiago. Tá, o título vai ser só um Menino de Santiago, né? Porque senão vai ser muito grande. O Grêmio vai jogar pelo Menino de Santiago, que é um menino que eu conheci, que é torcedor do Grêmio, ele é chileno, filho de um gremista, já falecido. E que vive a paixão do Grêmio. Lá de Santiago do Chile, a final da Libertadores, o Grêmio vai jogar pelo e se perder, tu vai escrever o quê? Eu vou dizer que o Grêmio perdeu. Que o ninho do urubu foi mais poderoso. Aí eu vou falar sobre a história. Aproveita que vem a Feira do Livro aí. Se o Grêmio perdeu, eu prometo que eu falo sobre a história do golfe no Rio Grande do Sul. Tá certo. Bom, o pessoal tá mandando ainda recados aqui pra gente. O Frank, de Porto Alegre, tem que colocar velocidade no primeiro tempo para jogar tranquilo no segundo. Contra o Flamengo, o Grêmio tem que entrar com um trio de zagueiros. Kahneman, Jeromel e David Braz, Maicon e Matheus, Luan, Tardelli, Everton e PP. Segundo tempo, coloca o Alisson. Botou bem ofensivo. Nunca jogou assim. Aí vai jogar na fazer com o Flamengo. Joinha, nunca jogou assim, vai jogar Abraço aqui pro Cristiano Cardoso, tá ligado com a gente. Sou fã do Bagé, aqui o Robinson Lopes de Porto Alegre. Mas amanhã a gente vai seguir esse debate, tá certo? Vamos deu na rádio. O César ia falar que o César me olhou quando ele ia falar, eu pensei, não, vamos fazer amanhã. Agora na Rádio Bandeirantes vem o Rádio Livre com o Guilherme Barra, às 6 da tarde, o monstro Sérgio Boas com o Band Sport Show, com o Paulete hoje. E na TV Bandeirantes, Gabi Lerina, a gente só vai perguntar para ela o resultado amanhã, prévia de Grêmio e Avaí. Grêmio e... Eu ia falar Avaí, não é? Grêmio e Bahia. Grêmio e Bahia na Arena, a gente pergunta para Gabi Lerina, tá bom, Gabi? Tá bom. Não vou perguntar de Avaí. Amanhã eu vou lá calibrar a minha bola. Vamos ver se os palpites